já desde o ano passado, a Cáritas Regional, quando nós vamos falar de Cáritas Regional, é a Cáritas do Estado do Paraná, né, que é a ação social da Igreja Católica, está acompanhando e tem feito a visita nas dioceses, informando sobre este projeto de empreendimento chamado fracking, que é a tecnologia de fraturamento do solo para a extração do gás de xisto. Então, primeira informação que nós precisamos ter, né? A Cáritas, então, iniciou esse trabalho no Paraná. Eu, que sou agente da Comissão Pastoral da Terra do Paraná, a Comissão Pastoral da Terra do Paraná, desde 1974, acompanha a extração e a exploração do gás de xisto no Paraná, que é quando houveram as primeiras prospecções e investigação no norte do Paraná. É por isso que as máquinas hoje elas vêm para o lugar certo e demarcado, porque já houve uma primeira prospecção em 1974, quando foi instalado a usina de exploração do gás de xisto no município de São Mateus do Sul, ou seja, na região centro-sul do Paraná. Desde 1974 existe a exploração convencional do gás de xisto. Esta exploração, mesmo sendo convencional e tida como não danosa, já trouxe inúmeros impactos que nós temos acompanhado. A equipe mais antiga de trabalho da Comissão Pastoral da Terra está nessa região. Tem um trabalho com... O pessoal pode ir entrando, gente, sentando. Isso. Tem um lugarzinho aqui. Tem um trabalho com os agricultores, principalmente, produtores de fumo. Né? Fumo que é uma desgraça. Mas para a gente ter noção, o impacto 20 anos depois da implantação da usina de extração do gás de xisto, levou a Souza Cruz a anular em 1998, 99 e 2000 toda a safra de fumo daquela região, dado o alto grau de contaminação do solo, da plantação, que nenhum tipo de produto químico combateu. Então, para nós termos noção do que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma ação, de um empreendimento que a Agência Nacional do... Bom, então, para dizer isso, também nós estamos aqui em nome da Arquidiocese de Londrina, que na reunião dos decanatos e na reunião geral do clero, a partir da visita do Amauri da Cáritas, entregou para todos os nossos padres esse material que vocês estão recebendo. Portanto, a informação já está presente na nossa arquidiocese desde o mês de fevereiro. E nós também, no nosso papel de agentes de pastoral, de Cáritas e da Pastoral da Terra, é por isso que nós estamos aqui, levando informação para as comunidades. Esse é o nosso papel. Ponto. Em relação à pesquisa, à prospecção que está acontecendo nas comunidades, para ser mais exata, dos 399 municípios do estado do Paraná, 216 serão prospeccionados. Prospecção é isso que eles estão fazendo, colocando as estacas, colocando os sensores e colocando aquela grande máquina que tira um raio-x do solo para o quê? Para identificar aonde estão as reservas técnicas recuperáveis de gás de xisto no nosso solo. Certo? É disso que nós estamos falando, certo? Para a gente ter noção do que é que nós estamos falando, as reservas de gás de xisto no subsolo no mundo são os principais. Vejam o lugar que nós ocupamos e o percentual. É preciso a gente entender esses números aqui para depois a gente entender o que é que está por trás. Então, quem são os maiores produtores de gás de xisto? Que é uma exploração de combustível fóssil, uma agenda vencida, que as últimas convenções e conferências mundiais do meio ambiente não precisa disso. Nós já temos condições de produzir energia sem necessidade de exploração do meio ambiente e desses recursos naturais. Por também um outro dado, a encíclica Paulo se condena 38, 39 e no capítulo 5º inteiro vai dizer:
Vamos parar com isso. Vamos cuidar da casa comum. Não precisamos disso. É por isso que a Igreja Católica e outras tantas igrejas, junto com um conjunto de organizações e entidades, inclusive duas dessas que estão nesse material que vocês têm, que é a 350 Graus e a Coesos, são duas entidades, duas ONGs ambientalistas que têm puxado esta campanha nacional não ao fracking Brasil, certo? Quando nós estamos mostrando esses dados, nós também estamos dizendo que, portanto, a extração e a exploração do gás de xisto, ela já acontece em todas essas regiões do mundo, né? No Oriente Médio, nos Estados Unidos, no continente africano e agora chegou aqui para o nosso continente, para a nossa região América do Sul, certo? Onde que tem possíveis reservas técnicas de alto a baixo, desde o Acre ao Rio Grande do Sul. Esse 6,40% do total em milhões de metros cúbicos, né, que corresponde a esse 6% do que tem no mundo, está na nossa costa leste. Se eu não estou errado em geografia. Então nós pegamos, né? Então para a gente entender, primeira coisa que precisa ficar claro, aonde que no Brasil tem reservas de petróleo, que a gente conhece pela televisão, pelos estudos, onde que tem? Na costa litorânea. Primeira coisa, olha, criança de escola sabe isso, né? Costa litorânea, reservas de petróleo. Portanto, não vamos embarcar nessa de que o que está sendo feito aqui é uma sondagem de prospecção para avaliação de petróleo na nossa região. A única prospecção de petróleo feita na região norte do Paraná, no Paraná, e foi na região norte, está em São Jerônimo da Serra. São 20 bocas de poços abertos em 1956, que estão até hoje lá, que foi a única prospecção de petróleo feita. Não existe. Nossa região, nessa região onde está instalado as reservas de gás de xisto, não há petróleo. O petróleo está na costa litorânea. Ponto. Então, se não é petróleo, eles estão dizendo que é petróleo, o que eles estão fazendo? No que nós vamos ver e perceber no material que nós trouxemos e no que vocês estão lendo, que não é dito, é que ao realizar o fraturamento do solo, que é a técnica do fracking, que não é a técnica convencional utilizada até agora, a partir do uso da exploração de areia, milhares de litros de água e mais de 600 substâncias químicas para dar um choque de perfuração e causar uma explosão para a liberação do gás, é também removido abaixo dessas profundidades um tipo de líquido parecido com óleo. E aí é por isso que se diz, na linguagem técnica, uma pesquisa de prospecção petrolífera. Então, com todo respeito aos geólogos que estiveram aqui, a equipe da empresa que está fazendo a prospecção, eles vão usar a linguagem técnica conosco. Não tem problema, a linguagem é deles. Agora nós, as comunidades impactadas e ameaçadas com o empreendimento de fraturamento do solo para a extração do gás de xisto, temos que ter as informações, certo? E é por isso que nós estamos aqui. Pode passar lá para nós. Bom, então só para dizer, nesse ali, nós estamos tratando da bacia do Rio Paraná, certo? Esta empresa que está fazendo a prospecção na nossa região está considerando a bacia do Rio Paraná. Por isso que nós temos visto falar, né, dos 399 municípios, 219 vão ser prospeccionados, certo? O que é que nós podemos fazer para a gente também dar, qual é a nossa reação? Isso que o seu José disse. E agora a gente faz o quê? Para nós deixarmos claro. Primeira coisa, em 2013, a Agência Nacional do Petróleo
que é o órgão do governo federal responsável por aprovar e colocar em andamento a instalação de empreendimentos para a geração de energia de combustível fóssil, né? Colocou um edital abrindo o Brasil para prospecções de investigação para avaliar-se o potencial do gás de xisto colocado. Então, o que nós temos até agora no Brasil é o quê? Um edital da agência reguladora abrindo o Brasil a esta possibilidade de exploração. Para a instalação de qualquer empreendimento em qualquer área, por exemplo, no caso, se ao invés, né, de uma instalação do empreendimento de exploração do gás de xisto, o Paraná dissesse, não, agora nós vamos colocar em todos os municípios a instalação de usinas hidrelétricas, de grande potencial e de pequeno potencial. Né? E fosse aqui, nós vamos fazer o aproveitamento da nossa antiga usina, vamos ampliar ela e ela vai ter um impacto. Né? Feito essa decisão, tomada essa decisão a nível federal pelo órgão regulador, dialogado com o governo do estado, no caso nosso da Copel, né? Se faz então um trabalho de investigação e pesquisa para avaliar o potencial. Qualquer empreendimento instalado, ele traz ameaça e impacto, certo? Então, neste caso, se contrata uma empresa para realizar um estudo técnico de viabilidade do empreendimento, quanto que ele vai gerar, qual o potencial, qual é a sobrevida deste empreendimento, né? Quanto tempo tem de exploração desse tipo de mineração. Quer dizer, é neste momento isso que está feito. Se abre um edital e as empresas de estudo concorrem a isso. A Global, que é uma empresa norte-americana com sede dos Estados Unidos, concorreu ao edital e ganhou. Até aqui, parece uma coisa inocente. Na legalidade, na legitimidade dela ser uma empresa que concorreu ao estudo, tudo bem. Agora vem a parte obscura do interesse. Né? Nós precisamos entender que há uma escassez cada vez maior dos lotes, né, de exploração do petróleo ou de fontes de energia combustíveis, certo? Que no caso é o petróleo, o carvão, alguns tipos de minérios, né? Isso nós caminhamos porque são produtos finos, certo? O que nós temos por trás disso? Nós temos que saber que hoje, né, vocês acompanharam nos últimos meses, não é à toa, um debate, mesmo nessa conjuntura desgraçada do nosso país, a abertura de um lote para privatização de exploração do pré-sal, certo? Quem aqui minimamente acompanhou isso? Isso está ligado nesta abertura do país à exploração do gás de xisto. As empresas petrolíferas, principalmente, né, do Norte América, que nós dissemos, e principalmente do Oriente Médio, estão cada vez mais disputando áreas de controle. Portanto, onde entra o Brasil nisso? O Brasil hoje entra numa reserva técnica, a princípio, mas não é tão simples. Para se viabilizar hoje apenas um lote de privatização do pré-sal, é muito investimento. Como vocês estão vendo, não custa 10 mil reais, como os nossos carrinhos, todo esse equipamento que eles trazem. É ou não é? É muito dinheiro investido, é muito investimento colocado. Por quê? Porque há um conjunto de corporações ligadas principalmente às empresas petrolíferas, às empresas de distribuição e manufaturamento dos combustíveis fósseis. Há um interesse das corporações produtoras dos produtos químicos ligados ao agro e hidronegócio, que são as empresas de agrotóxicos, e há, acima de tudo, um grande interesse das empresas fabricantes de armas bélicas. Tudo aquilo que, né, minimamente nós vimos, quem é mais maduro na vida, que foi o reaproveitamento das sucatas do período das guerras,
que a indústria bélica transferiu para a tecnologia, para os países subdesenvolvidos, está em curso. É preciso alimentar este mercado. Como se cessam as guerras e outros tipos de disputa, ou mesmo para evitar as guerras e a exploração de tanta tecnologia hoje, que nós vemos acontecer em outras partes do mundo, alguém tem que pagar essa conta. Portanto, tem que gerar dividendos e capital. Isso, assim, em rápidas palavras, é muito mais complexo entender o que está por trás disso. Isso posto e colocado, nós então temos que discutir. Em relação à presença da empresa da Global, que ganhou o edital, é ela que está fazendo o estudo. Ela não é a responsável. Ela não é a responsável direto pelo desenvolvimento do empreendimento. Mas ao ganhar o edital e ser a responsável em realizar, junto das comunidades, a prospecção e a investigação, cabe a ela responsabilidades. Quais são essas responsabilidades? Principalmente aquelas de dialogar com a comunidade ameaçada e impactada. Eu passei agora ali, mesmo no escuro, vi, tem estacas a 5 metros da porta das casas. Isso não pode acontecer. A prospecção, a medição, o abalo, o tremor que vocês já sentiram e perceberam hoje, lá na Nata, por exemplo, o pessoal sentiu o abalo a 3 quilômetros. Gera impacto, não pode ser feito na porta das casas, não pode ser feito por perto das minas de água, próximo dos poços artesianos, não pode ser feita próximos das escolas, próximo dos templos, inclusive se nós tivéssemos, não pode fazer. Isso tudo tem que ser discutido com a comunidade. O seu José disse, eu fui lá gente, com todo respeito, o que eu estou dizendo aqui, ele é totalmente despido de qualquer carga ideológica e partidária, certo? O que nós estamos aqui é para trazer as informações, Então, assim, é horrível, mas, por exemplo, no final do mês de junho, foi realizado pela Câmara Municipal uma reunião, Porque, com base nos dados que nós tínhamos, começou-se então, a exemplo do que já 16 municípios aqui no Paraná fizeram, que foi criar um projeto de lei se antecipando ao resultado das pesquisas e proibindo a exploração, a implantação deste empreendimento no território municipal. É claro que uma lei federal, ela está acima da lei municipal. Agora, ela não pode desrespeitar ou anular a lei municipal que existe. Então, está tramitando na Câmara de Vereadores um projeto de lei discutindo impeditivos do ponto de vista de trafegação, de exploração do solo, de exploração das reservas de água, do subsolo, das águas fluviais e principalmente as águas do aquífero Guarani. Como nós vamos ver depois, se houver o fraturamento, a extração disso, ela vai ultrapassar a profundidade do aquífero Guarani. Então a gente depois vai ver isso. Bom, 16 municípios no Paraná já fizeram essa lei. No estado do Paraná, tramita desde o final de 2013, uma lei, um projeto de lei puxado por 2 deputados estaduais, um deles inclusive é o Rasca, que foi o presidente do IAP do Paraná, uma pessoa muito comprometida com as questões ambientais, e um outro deputado que não me vem o nome agora de susto na cabeça, mas tramita na Assembleia Legislativa um projeto para a regulamentação da exploração do gás de xisto, principalmente com base na experiência que o Paraná já tem na região sul. Quer dizer, se o modo convencional, que diz que é o tipo não agressivo, já gera todos os estragos, por que nós vamos avançar nessas outras perspectivas, certo? E a nível federal também tramita na Câmara Federal um projeto de lei, já tem uma comissão instalada, mas nós sabemos, todo um conjunto de interesses econômicos, políticos e das bancadas no Congresso viabiliza a tramitação do trabalho dessa comissão,
que também faz a análise. Por exemplo, já tem toda uma experiência de exploração na fronteira do Acre com a Colômbia.